Marcos capítulo 11, a partir do verso 20 diz assim: E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que se qualquer um disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, diga, e não duvidar no coração, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo, que já recebeis, e tê-los-ei. E quando estiverdes orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra teu irmão, assim como vosso Pai Celestial, vosso Pai que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Queridos, muitos de nós precisamos aprender o que é fé. E ao passo que Deus foi me falando sobre fé, eu vi que existem 6 tipos de fé. Porque todos que aqui estão, preste atenção nisso, fique bem atento no que Deus quer te ensinar. Todos nós só estamos aqui porque temos fé. Você não viria a este lugar se você não tivesse fé. Mas a pergunta é: qual tipo de fé que nós temos? Porque existem tipos e tipos de fé. Esse texto relata o fato ou a história em que Jesus vai até uma figueira, e esta figueira aparentava ter frutos, e por conta dela estar aparentando ter fruto e não ter, Jesus profere uma palavra contra aquela figueira, amaldiçoando aquela figueira. E os discípulos, contemplando estas palavras de Cristo para com a figueira, no outro dia, logo cedo, esses mesmos discípulos passam de frente à figueira e percebem que a figueira se secou desde as raízes. O texto deixa claro que a figueira se seca desde as raízes. E Pedro chega para Cristo e diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste se secou desde a raiz. Aqueles discípulos ficaram impressionados que uma palavra proferida teve o poder de transformar uma figueira, de secar uma figueira simplesmente com uma palavra. Aliás, tudo que existe foi criado pelo poder da palavra. E o mundo é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Logo, eu quero te ensinar algo. Cuidado com a palavra que você profere, com as palavras que saem da sua boca. Porque você pode estar vivendo fruto das palavras que saem da sua boca. E palavra tem poder. E eu não estou falando da teoria da confissão positiva, mas da palavra que há poder nela. Então Jesus tenta ensinar algo àqueles discípulos, dizendo: em verdade vos digo, que se qualquer um, não é uma exclusividade para o povo cristão, mas Jesus está dizendo: se qualquer pessoa disser, proferir, falar a este monte: ergue-te daqui e precipita-te no mar. E não, perceba que agora Jesus ele vai usar uma condição que pouco se atenta. Ele diz: e não duvidar no seu. Então o que Jesus está dizendo? Você precisa proferir, você precisa declarar, mas ao passo que você declara, não pode haver dúvida no seu
E quantas vezes nós declaramos, oramos e a dúvida está no nosso coração? Quantas vezes nós hoje acreditamos e amanhã duvidamos? Quantas vezes você está aqui ouvindo uma palavra de fé, mas quando você sai da porta para fora, a dúvida entra no seu coração? Quantas vezes você está crendo, certo de que vai acontecer, certo de que Deus vai te curar, certo de que Deus vai operar um milagre na sua vida, mas de repente o seu coração é tomado por uma dúvida? E é sobre isso que Jesus quer tratar conosco. Você precisa proferir, mas não duvidar no seu coração. E Jesus disse: aquele que proferir e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que está dizendo, assim será feito. Está na hora de você começar a declarar dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família, aquilo que você quer que aconteça e não aceitar dúvida no teu coração. E quando a gente percebe isso, a gente logo chega a uma conclusão de quantas vezes nós proferimos palavras negativas para nós mesmos ou para a nossa casa, para a nossa vida. Ah, é difícil, é impossível, não tem como, não tem jeito. E o pior é que essas palavras negativas que nós proferimos, nós não temos dúvida quando nós as proferimos. Diferente das palavras positivas, que quando nós proferimos e nos deparamos com as dificuldades, então nós duvidamos. Porque para o negativo não há dúvida. Já está evidente, estampado no nosso rosto. A dúvida só vem para aquilo que é positivo a nós, para as palavras que nós proferimos. Mas caminha comigo, porque eu quero te ensinar acerca de fé. Jesus está falando de um tipo de fé extraordinária. E aqui eu quero que você entenda algo, para início de conversa. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versos 6 e 7, diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento de uma parte para outra. Aí o versículo 7 vai dizer assim: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. O que esse texto está dizendo para nós é que Deus não concede aquilo que nós pedimos quando nós duvidamos. Nós não recebemos de Deus aquilo que nós pedimos quando Ele enxerga dúvida no nosso coração. Mas qual é a fé que tem predominado na sua vida? E aqui eu quero entrar nos tipos de fé. Porque na sua mente, quem sabe, você conhece um tipo de fé. Ou você mesmo não sabe qual a fé que você tem. A primeira fé é a fé morta. E muitas pessoas têm fé morta. Ele tem fé, porém uma fé morta. Pastor, me prove, onde está isso? Tiago capítulo 2, verso 17 diz: assim também a fé, se não houver obras, é morta em si mesma. Tiago está falando de uma fé morta. Que tipo de fé é essa, pastor? É a fé que você diz, eu creio, mas não faz nada no sentido daquilo que você diz crer. Eu creio, mas as suas ações, não existe ação. Não existe obra que comprove aquilo que você está declarando. Então Tiago está dizendo que esse tipo de fé é uma fé morta. A fé sem obra é uma fé morta. É a fé só de lábios. Mas não existe uma ação. Uma ação casada com esta declaração que você fez. É a fé morta. Será que no tempo que nós vivemos, muitas pessoas não têm esta fé morta? Tem diz eu creio, mas as suas ações não existem. É a fé morta. Então quando alguém diz eu tenho fé, a gente precisa perguntar qual fé que você tem. É a fé morta? Aquela que você não tem obra? Aquela que você não tem ação? Então talvez muitos de nós temos apenas a fé morta. O segundo tipo de fé que a gente vê na Bíblia é a fé pequena.
A gente vê isso quando Jesus declara para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas perceba que, embora Pedro tivesse uma fé pequena, evidenciada por Cristo, ainda assim essa fé pequena foi capaz de fazer ele andar sobre as águas. Significa dizer que a fé pequena, ela já funciona. A fé pequena, ela já tem a tendência de crescer e ela já tem uma grande influência sobre nós. Então, pelo menos a pequena. Porque se nós temos uma fé pequena, significa que ela tem a tendência de crescer. Então existe esse tipo de fé, a fé pequena. E o próprio Jesus deixa claro isso: homem de pequena fé, por que você duvidou? Enquanto ele caminhava sobre as águas, embora pela fé pequena, assim que a dúvida entrou no coração dele, ele afundou. Mas aprendemos que a fé pequena, ela funciona. Eu preciso desenvolver essa fé ao passo que eu vou servindo a Deus. Então existe o segundo tipo de fé, que é a fé pequena. Nós temos também um terceiro tipo de fé, a fé grande. E a gente vê isso nas Escrituras. Mateus capítulo 15, verso 28, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Se por um lado Jesus está dizendo para Pedro que a fé dele é a fé pequena, por outro lado Jesus está dizendo para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. A fé que você tem é uma fé grande. Olha que extraordinário. Aquele que andava com Jesus, aquele que contemplava milagre, aquele que via cura e coisas extraordinárias, a sua fé era uma fé pequena. Mas aquela que não andava com Cristo, mas apenas ouvia falar sobre Ele, ouvia falar sobre os seus feitos, conseguiu desenvolver no seu coração uma fé grande. O que significa dizer também que ao passo que você ouve sobre Cristo, você pode desenvolver no teu coração uma fé grande. Mas essa fé também não é fé de coisas extraordinárias. Então nós temos a fé morta, a fé pequena, a fé grande. E o quarto tipo de fé, a fé abundante. Existe o tipo de fé chamado fé abundante. Se não vejamos, Mateus capítulo 8, verso 10, Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esta fé que Jesus está se referindo é a fé do centurião, que ele chega para Jesus e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, enfermo. E Jesus diz assim: eu irei na sua casa e curarei. Ele diz: não precisa o Senhor entrar na minha casa, porque eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu sou um homem de autoridade, e digo a este vai, e ele vai. Digo a este vem, e ele vem. Aquele homem entendia o poder que havia na palavra, e entendia o poder que Jesus tinha. E ele falou assim: manda apenas uma palavra na minha casa, o mundo espiritual irá convergir para chegar na minha casa, e o meu criado ficará curado com apenas uma palavra que o Senhor proferir daqui. O milagre acontece dentro da minha casa. Isso é uma fé abundante. Aleluia! E depois que Jesus vê esta declaração deste homem, ele diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta. Ele não falou uma grande fé, ele falou tanta fé. Fé abundante. Fé abundante. É você estar aqui dentro deste lugar, e dentro da tua casa ter alguém, você dizer: Deus, manda uma palavra lá. Eu estou aqui, manda uma palavra lá. É ter alguém em outra cidade, você dizer: Deus, eu estou aqui, mas manda uma palavra lá. E quantas vezes nós não oramos assim?
Eu não posso ir lá, Senhor, mas se o Senhor mandar uma palavra, a minha filha é liberta, o meu filho é liberto, o meu filho é curado, a minha filha é curada, o meu pai, a minha mãe, manda uma palavra lá, eu estou intercedendo por ele aqui, mas ele está sendo tocado lá. Isso é fé abundante. Porque a declaração de Jesus é: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. A palavra tanta fé, nessa expressão, significa abundância. Então nós precisamos entender o que é fé abundante. A fé daquele homem foi tão abundante que impressionou Jesus. Ele diz: nem mesmo em Israel, porque aquele homem não era judeu, eu encontrei tanta fé. Olha que expressão de Cristo e o quanto Jesus fica admirado. Mas caminha comigo, porque existe a fé, e essa é uma fé comum, salvífica. Já ouviu falar sobre fé salvífica? É a fé que nós temos, na sua grande parte, na sua grande totalidade. Hebreus capítulo 2, verso 8, diz assim: pela graça sois salvos, por meio em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Este tipo de fé é a fé salvífica. É a fé necessária para que eu seja salvo. Eu creio em Cristo, isso é fé. E esta fé é por meio dela que eu sou salvo. Não é esta fé responsável por operar milagre. Não é esse tipo de fé responsável por operar cura. Não é esse tipo de fé responsável por operar feitos extraordinários em nossa vida ou em nossa casa, ou em nossa família. Mas é uma fé salvífica. E agora você está tendo discernimento de fé e fé. Mas existe um outro tipo de fé, e é esse que eu preciso que eu e você tenhamos. O sexto tipo de fé, que é muito profundo, a fé que é dada pelo Espírito, ou a fé, ou o dom da fé, a fé que é dom. Se não, vejamos, em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7, salvo engano aqui, ao verso 9 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, dom. E pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, dom. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, a fé está imbuída ou embutida, inserida nos dons. E esta não é uma fé normal, é uma fé que o Espírito de Deus concede a cada um como Ele quer. E esta fé é que faz o milagre acontecer. É esta fé que produz feitos extraordinários. É dessa fé que Jesus está dizendo, uma fé que não é abalável. Não é uma fé qualquer, mas uma fé que o Espírito de Deus concede à pessoa. Está entendendo, irmão? Então uma fé que é extraordinária. Não é uma fé que se desenvolve, é uma fé já desenvolvida, dada pelo Espírito de Deus a quem Ele quer. E aí quando você adquire esta fé, querido, não tem quem te segura mais. Porque uma fé concedida é a fé dom. O Espírito de Deus que concedeu a você. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E a partir desse dom, da fé, nós conseguimos outros dons, porque a fé é a base, escuta isso aqui, a fé é a base para os outros dons. A fé é a base para os outros dons. Então nós chegamos ao ponto de conhecer os 6 tipos de fé ministrada. A fé morta, a fé grande,
A fé pequena, a fé abundante. Qual outra? A fé salvífica e a fé dada pelo Espírito de Deus, ou a fé que é como um dom. Mas veja bem, pastor, eu quero ter fé, porque através da fé eu vou ser curada, eu vou ser curado, eu posso ministrar na vida de outras pessoas, eu posso profetizar na vida de outras pessoas, eu posso profetizar dentro de lares, eu posso profetizar na vida de famílias. Através desta fé eu consigo fazer mudança significativa através do poder da palavra e palavra com fé. A Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo. Mas qual tipo de fé? A fé dada pelo Espírito. Pastor, mas como que eu vou conseguir desenvolver fé? Aí eu chego aqui em um ponto. Como é que esta geração vai desenvolver fé se tudo que ela assiste, se tudo que ela ouve, se todas as suas influências têm a tendência de fazer crescer no seu coração a incredulidade e a própria dureza de coração? Se tudo que está em nossa volta, se tudo que nos influencia apenas não contribui para desenvolvimento de fé em nós. Se por um lado você está aqui ouvindo a palavra de Deus que fala sobre fé, e o teu coração começa a ser ativado para isso, você começa a perceber que você vai confiando e acreditando, e o teu coração se abre para se desenvolver fé. Por outro lado, aquilo que você ouve lá fora, as pessoas que você ouve, têm a tendência de gerar incredulidade e dúvida no seu coração. Isso é verdade. Porque quantas vezes você já foi com um projeto para falar com alguém e a pessoa fala: "Ih, rapaz, não dá certo não". Irmão, eu não ando com pessimista. Eu não ando com pessimista. Se o cara falar: "Pastor, não dá certo", foi: "Meu filho, pelo amor de Deus, não dá para andar comigo não. Porque se não der certo para tu, para mim dá. E se o mundo falar que não dá, eu vou fazer dar certo esse negócio". É assim, irmão. Nós temos que ser influenciados pela palavra e não pelo mundo. Pela palavra. A Bíblia diz em Hebreus, agora escute isso aqui. Hebreus 11, verso 1. Vai casar com um texto que nós lemos de Marcos capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. É sobre isso. Eu não estou vendo com os olhos físicos, mas eu estou vendo com os olhos. É por esta razão que o apóstolo Paulo disse: não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Não andamos por vista, andamos por... Tem muita gente andando com os olhos físicos e poucas pessoas andando pelos olhos da fé. Então o Hebreus vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que se espera. Certeza daquilo que se... Jesus está dizendo, no texto que nós lemos, que aquele que declara não pode duvidar, tem que ter certeza, convicção. Se vocês proferir e não duvidar, o que vocês declararam vai acontecer. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, creia que vocês vão receber. Não, creia que já o... Esta fé, escuta isso aqui. Esta fé do dom, ou esta fé dada pelo Espírito, é uma fé em uma dimensão muito mais profunda. Deixa eu te explicar um pouco sobre ela. Imagine que você tem um projeto no seu coração. Você quer montar um negócio, um exemplo. Você quer montar algo para a sua vida. Essa fé ela é tão extraordinária que ela te faz ver do lado de dentro, hoje, aquilo que você vai ter do lado de fora amanhã. Eu vou ser mais específico. Quando nós não tínhamos o terreno da igreja, quando nós não tínhamos o templo, eu já via ele. Isso é fé. É ver o que ainda não existe no mundo físico, mas está do lado
de dentro. Quem muito fala sobre isso é aquele pastor sul-americano chamado Po Yong Cho. A fé na quarta dimensão. É quando você consegue enxergar do lado de dentro aquilo que amanhã será uma realidade do lado de fora. Não importa como está a situação agora, o que importa é que eu estou vendo do lado de dentro aquilo que eu vou vivenciar do lado de fora pela fé em Cristo Jesus. Então nós podemos estar vivendo com os olhos físicos algo totalmente desmotivador. Mas nós não estaremos vivendo por aquilo que estamos vendo do lado de fora. Estaremos vivendo por aquilo que estamos vendo do lado de dentro. E andaremos segundo a fé que nos impulsiona. Aí você não é mais afetado pelas circunstâncias do lado de fora. Talvez tudo na sua vida, no seu entorno, talvez todos os diagnósticos médicos para você são ruins para você. Não tem como, é impossível, não tem jeito. Quantas vezes você pega aquilo como uma verdade para você? E aí eu chego em um ensino chamado fé contrária. Que é quando você passa a acreditar e tomar como uma verdade aquilo que é ruim. E Jesus está dizendo que aquilo que nós proferimos e não duvidamos, acontece. Então significa dizer que muitas vezes nós direcionamos ou canalizamos a nossa fé para um lado errado. E nós passamos a acreditar que aquela maldição é uma verdade na nossa vida e aquilo vai acontecer ou já está acontecendo. E passamos a viver segundo a incredulidade do coração. Essa é a verdade que muitas vezes nós não aprendemos. Então eu estou sendo bem específico para você. E Deus, para agir na minha vida, na sua casa, na sua saúde, no seu diagnóstico, Ele precisa que você manifeste fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Quando você se põe a orar, quando você se põe a buscar a Deus, Deus, Ele sonda o teu coração e Ele espera de você fé. Deus escolheu a fé para agir. É necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Eu quero profetizar na tua vida hoje, que não importa o diagnóstico que você recebeu, não importa o que você está vivendo, tudo pode mudar pelo poder da fé. Eu tive uma experiência em São Paulo, está ali minha irmã que não me deixa mentir. Eu tenho uma tia. E eu fui para São Paulo e aprove a Deus dormir na casa dela. Ela casada há 14 anos, não tinha filho. A minha mãe está ali também, é testemunha. Naquele dia, eu e minha esposa, ela cedeu o quarto para a gente dormir. E quando eu estava orando, no meu momento de oração, Deus me fez levantar, ir até o quarto dela, onde ela estava com o esposo. E eu não a chamo de tia, eu chamo ela de Leia. Eu disse: Leia, se levante. Deus está me mostrando que quando você casou, uma mulher lançou uma maldição sobre o seu ventre. E até hoje você não tem filho. E eu não sabia que ela estava na fila de adoção. Porque eu cheguei ali, ela não me falou nada. Eu disse: você vai ser mãe, mas não de alguém que você vai adotar. Você será mãe de alguém que vai nascer do seu ventre. Porque hoje Deus está quebrando uma maldição na sua vida. Irmão, olhando para hoje, nem eu mesmo acredito que falei aquele negócio. Passados-se uns 4 meses, eu vim embora.
E eu não recebi notícia. E inusitadamente me veio à memória aquelas palavras que eu proferi. Eu falei, rapaz, agora que eu estou me lembrando. E se essa mulher não engravidar? Com mais 2 meses ela me liga. Eu estou grávida. De gêmeos, Rian e Raíssa. Está lá. O que a fé não pode fazer? Você vai sair daqui hoje e vai entrar no teu quarto e vai dizer, Deus, eu recebi esse diagnóstico do médico, mas Tu és poderoso para me curar. Você vai acordar pela manhã e dizer, Deus, eu recebi esse diagnóstico, mas o Senhor é poderoso para me curar. E você terá fé ao passo que você ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha para o seu coração para você ver o quanto está fervendo aí a respeito de fé. Você está sendo despertado e despertada a respeito da fé, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Porque quando se há fé, se há mudança de ambiente e de circunstância. Eliseu chegou na casa da mulher sunamita. Aquela mulher tratou tão bem aquele profeta, que ele chega para o servo dele, Geazi, salvo engano, foi Geazi, e diz, que podemos fazer por esta mulher que nos trata tão bem? Aquele jovem diz assim, eu tenho observado que esta mulher não tem filho. E ele diz assim, chame ela até a mim. E quando chama, ele diz assim, por este tempo, abraçarás um filho. Aquela mulher estava tão impregnada nas suas impossibilidades, que ela disse, não brinque comigo. Eu não tenho como ter filho. E ele disse, tu darás luz a um filho, no tempo que eu estou determinando. Esses homens como Elias, esses homens como Eliseu, eles sabiam o que proferia sobre a vida do povo. E não duvidava. E assim como Eliseu, o homem de Deus, profetizou, aconteceu na vida dela. Quando alguém proferir palavras sobre a sua vida, você diz, eu creio em nome de Jesus. E eu quero te dizer que pessoas aqui, a partir de hoje, depois vocês vão me procurar, muitas pessoas dizer, pastor, a partir daquele dia, aconteceu coisas extraordinárias na minha vida. Aconteceu coisas extraordinárias na minha casa. Aconteceu coisas extraordinárias na minha família. Porque eu entendi sobre a fé. E eu apliquei a fé na minha vida, nos meus negócios, na minha família. E Deus mudou a minha história. Porque Deus te trouxe aqui para dizer para você, tenha fé. Porque eu, através da sua fé, mudarei a rota da sua vida. Mudarei a sua história. Mudarei tudo que precisa ser mudado. Porque a fé é a moeda corrente do reino de Deus. Receba esta palavra no teu coração.